Você já ouviu falar sobre o processo de paletização? Sabia que o pallet nada mais é do que uma embalagem? E por que uma obra, uma construção tão simples de madeira pode e é tão útil dentro da área logística? Hoje eu vou falar tudo o que diz respeito ao pallet e como se faz um cálculo de um processo de paletização de forma eficaz. Então vamos lá para o nosso vídeo de hoje? Primeiramente, seja muito bem-vindo ao canal Logisticas. Eu sou Jefferson Carlos, sou educador, sou logístico e também profissional de comércio exterior. Nesse vídeo eu vou falar tudo o que diz respeito ao pallet, dar exemplos com cálculos e mostrar para vocês o quanto que o pallet ele é importante dentro de um processo logístico. Porque se você parar para pensar, o pallet nada mais é do que uma construção de madeira que tem as suas determinadas medidas. Ele não tem uma construção tão complicada, ele não é uma engenharia tão complicada. Só que essa simplicidade também traz simplicidade na utilização dele. Porque o pallet nada mais é do que um extrato de madeira, ou de metal, ou de plástico. E também tem pallets com diversos outros tipos de plásticos e madeiras diferentes, de densidades e pesos diferentes. Onde basicamente a função dele é auxiliar na movimentação de cargas, fazer o que nós chamamos de unitização, ou seja, você agrupar vários volumes, sejam caixas de papelão ou qualquer outro tipo de volume, em cima do pallet de forma organizada, e isso facilitar a movimentação, porque ao invés de um operador movimentar volume por volume, agora ele movimenta o pallet inteiro. É claro que quando você tem um pallet, você não precisa apenas do operador para movimentar. Você precisa também de investimentos em paleteiras ou matrins, dependendo da região onde você está, e também em pilhadeiras, que são capazes de mover toneladas aí de uma vez só. Então isso facilita muito a movimentação. O pallet em si, por ele ter vários tipos de materiais que ele pode ser construído, isso acontece porque cada pallet tem uma função específica. Por exemplo, se você trabalha em um estoque de livros. Eu já trabalhei em uma livraria e todos os pallets que eram utilizados no estoque eram pallets de plástico, de diversos pesos diferentes, porque tem pallets de plástico que são mais leves e outros mais pesados, mas todos eram de plástico. Por quê? Porque o pallet de madeira ele corre o risco de trazer fungos ou insetos, o que atrapalha justamente na conservação do papel do livro, que tem a sua origem na celulose. Então o pallet de plástico ele evita de uma certa forma isso. Então todos os pallets do estoque de livros eram de plástico. E cada pallet tem medidas diferentes e materiais diferentes, porque cada um pode se encaixar melhor num tipo de produto e em outro não. O pallet padrão que se utiliza no Brasil, em grande parte, é o PBR, que tem 1,20 m de comprimento, 1 metro de largura e 15 centímetros de altura. Claro que tem outros tamanhos, mas em geral, quando você vai estudar na logística, você já começa logo pelo pallet padrão. A vantagem da paletização, que é quando você utiliza os pallets para organizar o teu material dentro do estoque e também você utiliza o pallet para transporte nas carretas, caminhões baús ou até mesmo dentro dos contêineres. Qual é a vantagem? É justamente você otimizar a movimentação. Ao invés de você movimentar os volumes e correr risco de avariá-los, você movimenta o pallet que está sustentando todos aqueles volumes, todas aquelas toneladas em cima dele. A desvantagem é que você precisa investir em equipamento de movimentação de materiais, como a paleteira, a empilhadeira. E isso é claro um investimento que nem todo mundo tem. Quando você tem um estoque onde você precisa organizar mais SKUs, mais itens, é normal as pessoas pensarem em verticalização, ou seja, comprarem os porta-pallets e investirem nos andares, na parte vertical, para poder aproveitar melhor o espaço. Nem todo mundo tem esse tipo de capital para fazer esse tipo de investimento. Até porque além dos porta-pallets, você precisa dos operadores de empilhadeiras capacitados e das empilhadeiras, cuidar da manutenção e tudo mais. Então precisa de alguém específico
fazendo essa manutenção da área de armazenagem. Agora, indo para a parte prática do nosso vídeo, o que você tem nessa imagem que eu postei para você? É uma imagem, uma foto que eu tirei de uma embalagem de um ventilador em um supermercado. E essa embalagem ela explica como o material deve ser armazenado em cima do pallet. Logo na esquerda você tem 4 camadas, você tem a imagem do pallet e a vista frontal do pallet. Significa que você olhando o pallet de frente, você vê 4 camadas, ou seja, 4 níveis, 4 andares, 4 empilhamentos onde aquelas caixas devem estar. No meio você tem 18 caixas por camada. Essa é a vista superior, ou seja, se você visse o pallet por cima, você iria ver exatamente 18 caixas. Então, em cada nível, eu tenho 18 caixas, sendo que eu tenho 4 níveis. Então, olhando o pallet do lado direito que você vê nessa imagem, você tem a quantidade de caixas totais. Então, são 72 caixas por pallet. E essa é a imagem do pallet completo, de 4 andares e 18 caixas por nível, que dá um total de 72. Então, a própria caixa ela ensina como palletizar. Ela mostra embaixo, pallet com 4 camadas, 72 caixas por pallet, sendo que o pallet padrão é de 1 metro por 1,20, ou seja, ele dá o padrão em que isso vai dar certo. Amarrar a última camada, empilhamento máximo de 8 caixas. Por que amarrar a última camada? Porque a camada superior, a que está mais alta, a que corre mais risco de cair. Então, muito se utiliza o filme stretch, que é nada mais do que um plástico, né, transparente, que você usa para envolver as caixas e evitar com que elas caiam. Isso facilita cada vez mais a monetização. E ele dá uma regra, um empilhamento máximo de 8 caixas. O que isso significa? Que esse produto em si, no máximo, você pode ter 8 empilhados. Acima disso é proibido, porque com certeza de baixo vai ser amassado. A caixa em si ela não suporta o peso de mais do que 7 caixas em cima dela. Contando com ela vai dar 8. Então, esse desenho ele é bem simples, mas ele é bem claro sobre como se funciona o processo de paletização. Agora vamos para um teste prático. Paletização. Se eu tiver uma caixa de 39 centímetros de comprimento, 20 centímetros de altura e 32 de largura, caixa com essas medidas, né, uma caixa de papelão, e um pallet de 1,20 m de comprimento, 1 m de largura e 15 de altura, se eu tiver caixas com essas medidas e um pallet padrão com essa medida, a minha pergunta é: quantas caixas, no máximo, podem ser acomodadas em cada pallet que, unitizado, incluindo a caixa de madeira, mede 1,95 m? Então, como a gente vai fazer esse cálculo? Se eu dividir o comprimento do pallet pelo comprimento da caixa, nós temos o resultado que é 3. O que isso significa? Que nós teremos aqui no lado comprimento 3 caixas, justamente nesse lado de 1,20 m do pallet, certo? E se nós dividirmos aqui a largura do pallet pela largura da caixa, nós temos exatamente 3. O que isso significa? Que olhando aqui nesse lado da largura, nós teremos exatamente 3 caixas. Se você multiplicar 3 por 3, dá 9. Significa que esse 9 é a quantidade de caixas por camada. Em cada andar eu tenho 9 caixas. E se eu dividir a altura do pallet pela altura de cada caixa, eu terei o total de andares e de níveis, que serão 9. Aí você vai perguntar, mas por que 1,80 m, Jefferson? Se a altura máxima, aqui na pergunta, é 1,95 m. Só que 1,95 m é a altura total. Se você subtrair com os 15 centímetros da altura do pallet, dá exatamente 1,80 m. Essa é a altura que todas as caixas terão. 1,80 m de caixa dividido pela quantidade de caixas dá ao todo 9 caixas de andares. Significa que o nosso pallet terá exatamente 9 andares. Ok. Quantas caixas eu vou ter por pallet? Multiplicando 3 caixas pela lateral, pela frente e a quantidade de andares, nós temos exatamente 81. Então, em cada pallet eu terei 81 caixas. E se eu tiver 120 pallets? Se em cada pallet eu tenho 81 vezes 120,
9.720 caixas por pallet. Então, no final das contas, o nosso pallet vai ficar mais ou menos dessa forma, de 9 níveis, sendo 3 à frente, 3 na lateral e 9 caixas por nível. O processo de paletização também pode ocorrer de uma outra forma. Cada andar eu posso organizar as caixas de formas diferentes. Não existe regra para isso. Então eu posso organizar na primeira camada as caixas de uma forma, na segunda de uma outra forma, na terceira de uma outra forma, desde que eu tenha a mesma quantidade de caixas em cada nível, mas organizando de uma forma diferente. Isso faz com que a última caixa não corra risco de cair, porque não terão outras empilhadas abaixo dela da mesma forma. É uma forma que você tem de unitizar até melhor e evitar ali o desequilíbrio das caixas que estão mais em cima. É claro que no final você pode colocar o filme Stretch, que facilita cada vez mais a unitização. Tenho certeza que você gostou muito desse vídeo, com certeza aprendeu muita coisa, então eu espero que você se inscreva nesse canal, ative os sininhos das notificações para os próximos vídeos que virão, deixe o seu like e deixe o seu comentário, quais foram as experiências que você já passou que diz respeito ao pallet. Algum acidente, algum caso inesperado ou algo que você passou que deu muito certo, um processo que deu certo. Conta a tua experiência aqui nos comentários para eu estar compartilhando com os outros também. Então, até o próximo vídeo.